a Câmara de Taubaté suspendeu as atividades e dispensou cerca de 200 funcionários ao meio-dia ontem, quinta-feira, em razão do protesto contra a tarifa de ônibus programado para as 17 horas. A decisão, segundo a assessoria de imprensa, era visar a segurança dos parlamentares e funcionários do Legislativo. Os moradores foram às ruas em pelo menos 10 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte na tarde desta quinta-feira, dia 20, em meio à onda de protestos que ocorre no país há pelo menos 2 semanas. O maior impacto da mobilização foi o bloqueio da Via Dutra, uma das principais rodovias do país. A rodovia ficou interditada na altura de pelo menos 8 cidades, como São José dos Campos, Lorena, Taubaté, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Jacareí e Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba, primeira cidade da região a se mobilizar, os manifestantes se reuniram na Praça Monsenhor Marcondes, de onde seguiram para o Paço Municipal. A palavra de ordem contra a classe política foi o conteúdo das faixas e cartazes. Na volta, todos seguiram rumo ao terminal urbano de ônibus na área central. Também em Taubaté, a população saiu às ruas nesta quinta, com concentração na Praça Santa Terezinha, que depois tomou rumo ao Centro Velho. A manifestação foi pacífica e a Polícia Militar se organizou em um acompanhamento a certa distância. Em São José dos Campos, de acordo com informações da PM, cerca de 30 mil pessoas ocuparam as ruas em uma mobilização jamais vista no município. A concentração ocorreu na Praça Afonso Pena, depois todos saíram tomando os espaços das ruas São José, Rubião Júnior e seguiram em direção à Via Dutra. O ato médico é aprovado no plenário. Enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde querem que o projeto do ato médico seja vetado pela presidente Dilma. A proposta, que tramitou no Congresso por mais de 10 anos, foi aprovada pelos senadores. No plenário, médicos e estudantes de medicina de diversos estados ocuparam as galerias. O projeto já foi extensamente discutido pelas comissões, as diversas comissões que já se passaram, já foi inclusive alterado. A medicina era a única profissão da área da saúde que ainda não havia sido regulamentada por lei. O tempo de tramitação, mais de 10 anos, denota a complexidade do tema e sua importância para a população brasileira. O senador Aloysio Nunes foi contra. Eu sou contra a ideia de se fixar numa lei uma divisão de trabalho que, pela sua própria natureza, é dinâmica e cada vez mais dinâmica entre os profissionais que interferem nos cuidados médicos e na atenção à saúde. Mas o projeto foi aprovado e comemorado pela maioria dos senadores. Justiça se faz, a medicina e pelos médicos. O presidente do Conselho Federal de Medicina explica que todo paciente terá que ser atendido por um médico. Para ele, o projeto pode ter impactos no programa de saúde da família do governo federal, onde existem muitas equipes sem médico e muita gente sendo atendida não por médico. Então, é essa distorção, essa desigualdade que será corrigida, porque nós vamos exigir a presença de médico em todas as equipes. Outros conhecimentos como nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermeiros, tem um papel muito importante também no cuidado ao paciente. Então, como o texto foi bastante mexido, teve várias negociações com as profissões, é importante analisarmos, o governo vai analisar o texto final aprovado ontem pelo Senado para emitir uma opinião sobre isso. Mesmo depois de quase 12 anos de discussão do projeto no Congresso, a polêmica ainda não terminou. Profissionais de 8 áreas da saúde, como fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e psicologia, são contra a proposta. O ponto de maior discórdia é o artigo 4º. Ele diz que o diagnóstico e o tratamento de doenças são atividades exclusivas dos médicos. Que se colocasse a diagnóstico e prescrição terapêutica médica. Isto porque as demais profissões da saúde, dentro do seu campo de conhecimento e de atuação, também fazem o seu diagnóstico e a sua prescrição. O Sistema Único de Saúde e na legislação da enfermagem já prevê a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro.
nas doenças crônicas, no acompanhamento da hanseníase, tuberculose, diabetes. Não há nenhuma invasão na área de nenhuma outra profissão. O que vai acontecer daqui para frente é que não vai haver invasão das outras profissões na área médica. Para as outras áreas, o texto submete os profissionais da saúde aos médicos. Na medida em que eu coloco e vinculo a prática das outras categorias a um profissional médico, né, eu estou verticalizando o processo. E criando uma atitude meio que perniciosa ao sistema. Tivemos muita dificuldade para encontrar um texto que pudesse ser consensual, mas conseguimos fazer um projeto que, pelo menos, atende a maioria das pessoas envolvidas. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos já. Fique com a imagem de Florianópolis.